Você chegou aqui ao módulo 9, nós vamos falar sobre políticas educacionais integradas e regime de colaboração, lembrando de alguns dispositivos legais, que é hoje na sua aula 1, que vai falar sobre legislação básica e princípios gerais. A gente não pode deixar de começar com o regime de colaboração, que é um princípio que estrutura o sistema educacional brasileiro, está previsto ali no artigo 211 da Constituição Federal, que estabelece a organização da educação nacional em sistemas articulados, respeitando a autonomia dos entes federados. Quais são esses entes? União, estados e DF e municípios, tá? Lá na Constituição, no artigo 211, ele vai falar que a União tem uma função normativa, redistributiva e supletiva. Essa é a função da União. Já dos estados e do DF, eles vão agir com prioridade no ensino fundamental e médio. E os municípios, prioridades na educação infantil e no ensino fundamental. Tudo isso vai ter colocado para você aprofundar lá na LDB, no artigo 8 até o artigo 11. Também lá no PNE, que é a Lei 13.005/2014, vocês sabem que foi prorrogada, que valeria até 2024, né? Ainda está em vigência. E programas, o que a gente tem que entender? Que esse regime de colaboração, ela não implica hierarquia, tá? Não implica assim, que primeiro a União vai mandar mais, não. Implica na questão de uma cooperação institucional. Todos os entes ali trabalhando no seu segmento e usando as políticas educacionais integradas, que seriam o quê? Elas se referem, gente, às articulações de ações, programas e estratégias entre os diferentes níveis do governo para garantir, gente, algumas coisas. Universalização do acesso, permanência com qualidade, equidade educacional e redução das desigualdades regionais e sociais, tá? Então, precisa planejar em conjunto, ter essa responsabilidade compartilhada entre os entes federativos, né? Integrar as políticas educacionais com as políticas sociais e monitorar, né? E avaliar continuamente. Então, as políticas integradas, elas vão além da execução isolada de programas, não é só programas, tá? Planejamento educacional articulado, nós vamos ter aí o PNE, que está em vigência aí, foi 2014 a 2024, prorrogado, né? Que vai estabelecer metas, estratégias e indicadores. Então, ele exige alinhamento. O PNE não caminha sozinho, eles têm que estar alinhados com planos estaduais de educação, o ente federativo do estado e o DF tem o seu próprio plano, no DF, o PDE, Plano Distrital de Educação, e com os municipais, que são o PME, Plano Municipais de Educação. Então, ele é importante porque ele é um instrumento das políticas educacionais. Vai orientar também o financiamento, a avaliação e a formação de profissionais. E fortalece também esse regime de colaboração. Então, às vezes na prova pode perguntar se a ausência do alinhamento entre o PNE, PE ou PME vai comprometer ou não vai, são dependentes? Não, vai comprometer a efetividade dessas políticas, tá? Financiamento da educação e regime de colaboração. Primeiro financiamento, nós temos o Fundeb, que está lá na Lei 14.113/2020, que ele é redistributivo e permanente. Complementação da União. Então, tem uma complementação da União no Fundeb, que a gente sabe, inclusive, que parte dele vai para investir dentro da educação, parte dele também pode ir para os pagamentos, a folha de pagamento dos profissionais da educação. Então, nisso, ele vai fazer uma manutenção e desenvolvimento do ensino e programas federais vão de apoio técnico e financeiro. Qual que é o papel da União dentro do Fundeb? Função redistributiva e supletiva e redução da desigualdade entre os sistemas. Então, o Fundeb, ele não vai substituir, tá? O dever dos entes, ele somente complementa. Então, depois nós temos outro item importante, que é a governança, gestão educacional e cooperação federativa. O que a governança educacional envolve? Essa governança envolve coordenação intragovernamental, pactuação de responsabilidades entre os entes e transparência e controle social. Então, vai ter ali os instrumentos. Quem vai ser os instrumentos? As comissões com intergestores, termos de adesão em programas federais e convênios e consórcios. Então, gestão democrática é a condição para políticas integradas eficazes. Como se avalia, se monitora essas políticas públicas? Então, a União, ela vai exercer um papel indutor, tá? Promotor, por meio de quê? Avaliações em larga escala, por isso que acontece o SAEB, né? Que pega aí 2º e 5º anos das escolas públicas, né? Vai ter também indicadores educacionais, que é o IDEB, e vai ter programas condicionados a resultados. Qual que é a finalidade, então, dessas avaliações em larga escala e externas? É monitorar a qualidade, orientar políticas públicas e promover a equidade. Vou resolver com vocês aqui uma questão que diz assim: a LDB, em seu artigo 61, define que a formação dos profissionais da educação terá como fundamento, exceto, então, a única que não faz parte, né, do artigo 61.
A. A associação entre teoria e prática. B. O aproveitamento da formação e a experiência anteriores em instituição de ensino e em outras atividades. Ou C. O afastamento do licenciado das escolas de educação básica durante a formação inicial. Ou letra D. A base comum nacional. Gente, lá no artigo 61, lá da LDB, vai estabelecer como fundamento da formação dos profissionais da educação associação entre a teoria e a prática, inclusive, viu, mediante a estágios supervisionados, também aproveitamento da formação, experiências anteriores desse docente em instituição de ensino e em outras atividades e a existência de uma base nacional para a formação. Tudo isso, então, A, B e D fazem parte do artigo 61. A única que não faz parte é a alternativa C, que fala sobre o afastamento do licenciado das escolas de educação básica durante a formação inicial. Por que que está incorreta? Por quê? A formação inicial não prevê esse tipo de afastamento. Ao contrário, ela vai incentivar a aproximação entre a formação teórica e a prática pedagógica, especialmente por meio de estágios e vivências escolares. Vou resolver com vocês também a questão número 5, que está no seu material, que fala sobre o Fundeb, tá? Eu expliquei direitinho para vocês no vídeo anterior, falando sobre a explicação de um dos financiamentos, dos financiadores da educação. Fundeb é um fundo de natureza A. Contábil e de câmbio com recursos internacionais será B. Orçamentário e contábil com recursos de impostos e transferências. C. Privada e filantrópica com doações de empresas. Ou D. Temporário e emergencial para situações de calamidade. Gente, só tem uma aí que está muito na cara, que tem a ver, que é a letra B. Orçamentário e contábil com recursos de impostos e transferência, tá? O financiamento da educação pública do Brasil, por isso que essa aí que está falando sobre internacional está fora, ocorre de uma forma orçamentária e contábil, né? Sendo construído basicamente por recursos provenientes dos impostos próprios e transferências constitucionais. Da onde vem essas transferências? Dos entes federativos, União, Estados e Distrito Federal e município. Conforme, gente, está lá na Constituição, no artigo 211 e 212 e na LDB, tá bom? As demais alternativas estão incorretas porque não existe financiamento educacional com câmbio de recursos internacionais, como diz a A. A C também, doações privadas e filantrópicas não irão caracterizar modelo oficial de financiamento público da educação. E a D também está errada porque ele fala que é temporário e emergencial. Não, ele é permanente e contínuo, tá? Então, resposta correta, alternativa B.